José Porfírio, meu avô, ele é um sonhador, um lutador, um guerreiro que saiu da região do Maranhão e veio aqui para o Centro-Oeste, para a região de Formoso e Trombas, aqui em Goiás, onde ele se instalou em busca do sonho dele, que era as terras que o governo estava, fez anúncios em rádio e tudo, que estava cedendo umas terras involutas para o pessoal. E ele veio para cá em busca disso. Aqui ele se aliou, juntou ele mais outras pessoas, outros camponeses que estavam ali em busca desses sonhos e se instalaram nessa região. Ali eles conseguiram essas terras, né? E logo em seguida ele se candidatou, foi o primeiro deputado camponês da história de Goiás, sem estudo nenhum, apenas com ensino fundamental. Em 64 veio o golpe, aonde eles vieram caçar o mandato dele e ele teve que se esconder, né? Foi pego em 72, onde ele foi preso, foi levado para Brasília. E em 73 ele foi solto. Ele foi solto em julho de 73, aonde ele veio, a última informação que a gente tem dele é que ele veio para Goiânia, se hospedou na casa de um amigo dele, do José Sobrinho, e nunca mais tivemos notícia do meu avô. Desde então, ele está desaparecido. A revolta de Trombas e Formoso ocorreu na região norte do estado de Goiás de 1950 a 1957. A luta tinha de um lado camponeses sem terra e de outro grileiros. Os combates se desenvolveram tanto no terreno da luta política e institucional quanto da luta armada. Havia uma outra tendência ainda um pouco mais radical, que era o guerra de guerrilha, que era Cuba, que a Revolução Cubana teve uma influência fenomenal na América Latina, principalmente na juventude naquela época. Foi uma ruptura totalmente diferente com o que chamava na época a luta contra o imperialismo, ou seja, na Guerra Fria. Você tinha que estar do lado dos Estados Unidos ou do lado da Rússia, em tese. Na casa não era nem Rússia, a União Soviética. E lá mais profundamente a China, que também tinha divergido da União Soviética e estava com uma outra linha política mais radical também. Então havia todas essas tendências e Cuba passou a ter uma influência extraordinária. E a juventude, que achava que queria imediatamente resolver os problemas, parecia que a proposta de guerra de guerrilha era mais rápida para resolver. Então o Regis Debray escreve a guerra de guerrilha baseada no Guevara, que é o foco, né, fazer o foco. Porque a revolução na revolução. Cuba foi um foco pequeno contra uma ditadura cruel que deu certo, né? Então parecia que aquilo podia repetir a América Latina fora, com as ditaduras e até com as pseudo-democracias da época. Francisco Julião foi advogado, político e escritor. Como um dos líderes das ligas camponesas, atuou tanto junto às comunidades quanto na Câmara dos Deputados, onde exerceu o mandato até 64, quando foi preso e cassado. Estava lá nacionalmente, na cúpula, junto com o Julião, Clodomiro, fui eleito lá para a primeira direção do movimento revolucionário Tiradentes. Então, foi nesse contexto que a gente pensava que dava conta de salvar a humanidade e que o caminho era esse, e isso só quem viveu na época é que sabe o tanto que essa influência era importante e marcante, principalmente da juventude, é que eu saí e fui trabalhar nas ligas camponesas. Aí o que acontece? Logo, a Liga Camponesa achava que tinha que preparar para a reforma agrária na lei ou na barra, e, inclusive, se for o caso, resistir através de arma, da luta armada, se for o caso. Então, começou a formar núcleos de treinamento Brasil afora. Antes do golpe? Antes do golpe. A luta armada morreu antes do golpe. E o negócio é absurdo, entende? Mas essa é uma realidade que aconteceu. E eu, como representante disso a nível nacional, aqui na região, eu fiquei responsável pela região. Então, eu recrutava muita gente aqui, das lideranças.
Eu não vivi década de 40 no Brasil, né? Década de 40, assim, pré-guerra mundial, essas coisas. Mas a intolerância que está hoje me remete a vários relatos da época. É muito ruim hoje. Aqui na época de 40, as manifestações, o pessoal ia com a bandeira desse tamanho, um porrete desse tamanho na bandeira, e era pancada. Esse ódio que está hoje aí, nós tínhamos que acabar com isso. Eu queria só retomar uma coisa que é importante, Renato. Quer dizer, por que o golpe de 64 continuou? E nós não aprofundamos a influência americana. Recentemente, o governo americano liberou documentos que até então eram confidenciais. Um desses documentos, de 11 de abril de 77, elaborado pelo então diretor da CIA, confirma que o presidente Geisel sabia e autorizava pessoalmente a execução de adversários e opositores. Quem imaginava que um documento americano colocado a público, né, mais uma vez colocava em xeque a questão da tortura, a questão da morte, né? Então, dado momento... Inclusive colocando que a decisão de matar, de viver, não era o próprio presidente que decidia. Pois é, não tinha aquele negócio que ficava assim... O responsável pela distensão lenta, segura e gradual. Nós mesmo tínhamos essa visão. Não, isso é o pessoal de baixo que fazia. Eu acho que tudo se fazia por ordem, porque é o medo, né? Então, por exemplo, quando teve os anos de combate, de destruição da esquerda, que começou com a morte do Marighella, né? Depois a morte do Lamarca, depois a destruição da direção do PCdoB, do Partido Comunista, a interferência também, no AP, que eram os grupos maiores que atuavam na PCB política também brasileira, né? muito Você vê bem o ódio em relação, você vê quando houve a anistia do Lamarca, uma resistência que o pessoal quis. Então, até hoje, né? É o sentido da política, né? Por isso que nós temos que aprofundar na ciência política e na história e buscar esses dados que revelam, né? Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o recôncavo no concado. Brasil, caminho, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz